bolsonaristas agora estão com mimimi, choradeira. O choro é livre. Mas nós avisamos para eles que essa CPMI era um tiro no pé que eles estavam dando. E agora o tiro está doendo, porque eles mesmos deram o tiro no pé deles. E ficam agora com esse chororô. Olha, quem foi que quebrou tudo aqui em Brasília no dia 8? Foram os bolsonaristas. Eles querem ter uma tese de que foram os infiltrados. Ou então uma outra tese mais esdrúxula. Eles dizem o seguinte: vamos dar um exemplo de alguém que quer assaltar um supermercado. Entra lá com uma metralhadora, dá tiro, rouba e sai. Depois é preso. Ele mesmo que é preso pede para instaurar um inquérito para ver por que o vigia não deteve ele, que o vigilante dormiu. Então a culpa é do vigilante. É mais ou menos isso que os bolsonaristas querem. Então é evidente que nós vamos ter que provar por que essas pessoas vieram aqui, quebraram tudo, pediram Bolsonaro no poder, está cheio de faixas exigindo isso, pediram a entrada das Forças Armadas e agora, no telefone do Mauro Cid, que foi apanhado porque ele falsificou cartão de vacina para o Bolsonaro fugir do país, dele, da mulher dele, da primeira-dama e da equipe toda. E foi pego, assim como é o Capone, em outro assunto. O assunto da falsificação dos cartões levou a que se prendesse o celular dele, e no celular dele estava tudo combinado como que o Bolsonaro ia decretar a garantia da lei e da ordem e colocar as Forças Armadas para reverter a derrota que ele tinha nas eleições. Então é óbvio que foi um processo de golpe, isso está muito claro. Quando o Mauro Cid for lá, já deve ser semana que vem, porque agora o trâmite será normal. As pessoas que foram aprovadas os requerimentos irão lá. Tudo democrático, foi votado na CPMI. Então é evidente que a maioria que está sendo exercida na CPMI não é a maioria do governo. Ali tem vários outros de partidos de oposição, mas que defendem a tese de que não pode passar a mão na cabeça de golpista. A ultradireita não vai ter moleza nesse sentido. O final do relatório, e nós vamos provar isso, foi sim uma tentativa de golpe. E o pior, quem estava por trás disso são os 4 cavaleiros do Apocalipse, que são eles, o ex-presidente Jair Bolsonaro, o capitão, seguido de 2 generais da ditadura militar, o general Heleno e o general Braga Neto, e o Mauro Cid, que se comportou aí como o bobo da corte, armazenando todos os golpes que estavam no celular dele. Então isso vai ficar provado. Se o tiro no pé está doendo, e os bolsonaristas e a ultradireita já estão com medo do resultado da CPMI, paciência, se quiserem sair, saiam. Nós vamos fazer o trabalho de não permitir mais tentativa de golpe no Brasil. Isso tem que ficar claro. Acabou a ultradireita e as tentativas de golpe. O que venceu não foi o governo, foram as forças democráticas que trabalham para demonstrar que houve no Brasil uma tentativa de golpe e que isso não pode se repetir. E por isso as teses que os bolsonaristas defendem, não é nem toda a oposição, mas sim o setor bolsonarista, a ultradireita defende, é que a culpa do que aconteceu foi do Lula. A culpa foi de um governo que tinha 5 dias, que recebeu todos aqueles atos terroristas, que eles tentaram golpear, mas que a culpa seria uma culpa de omissão por não ter conseguido barrar aquele quebra-quebra. Então essa tese é uma tese esdrúxula. Por isso nós aprovamos um calendário que foi através de um plano de trabalho da senadora Elisiane, que é a relatora. E nós vamos então analisar o que foi o processo que culminou no dia 8. Que processo foi esse? Primeiro nós temos que então pegar a cronologia. Desde que Bolsonaro assumiu, que o filho dele dizia que ia fechar o Supremo com um cabo, um soldado e um jipe. E atacou o sistema democrático o tempo inteiro. Por isso tem que ser escutados aqueles que foram os propositores dessas ideias golpistas. Além do próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, que terá o seu sigilo telefônico quebrado, nós vamos ouvir também o general Heleno, o general Braga Neto, que participaram o tempo inteiro dessas tramóias e destes procedimentos antidemocráticos. Depois, nós precisamos de ver os acontecimentos desde o segundo turno, onde também ali se tentou usar uma falácia para derrubar o processo eleitoral e tentar evitar a vitória do presidente Lula. Foram bilhões que foram gastos em dinheiro público a tentativa de compra de voto e tentaram, inclusive, fazer com que o povo do Nordeste e os eleitores de Lula não votassem. Por isso nós chamamos também o superintendente da Polícia Rodoviária Federal, que terá que ir depor. Um outro fato importante, que é bom ressaltar,
foi também os bloqueios nas estradas que vieram logo depois que Lula foi eleito no segundo turno. Bloqueio nas estradas, acampamento nas portas dos quartéis, se tentou ali fazer com que o Brasil virasse um caos. Aí veio 12 de dezembro, para eu ir terminando, que foi depredação da Polícia Federal, depredação de ônibus. No dia 24 de dezembro, um caminhão-bomba, que se tivesse estourado aquilo no aeroporto de Brasília, teria deixado crianças, senhoras, mortos para lá e para cá, que foi uma tentativa também de criar o caos. E finalmente aí sim vem o 8 de janeiro. No 8 de janeiro nós vamos ter que ver de quem foi a culpa, por que essas pessoas foram lá, instigadas por quem. Então é um processo que nós vamos analisar. Os bolsonaristas agora estão com mimimi, choradeira. O choro é livre. Mas nós avisamos para eles que essa CPMI era um tiro no pé que eles estavam dando. E agora o tiro está doendo, porque eles mesmos deram o tiro no pé deles. E ficam agora com esse chororô. Olha, quem foi que quebrou tudo aqui em Brasília no dia 8? Foram os bolsonaristas. Eles querem ter uma tese de que foram os infiltrados. Ou então uma outra tese mais esdrúxula. Eles dizem o seguinte, vamos dar um exemplo de alguém que quer assaltar um supermercado. A Globo não disse isso. Você quer explicar sobre a USP? Infelizmente, hoje, por exemplo, nós tivemos em São Paulo 280 crianças que fizeram ali transição de gênero e não se é discutido as consequências de tudo isso. Por exemplo, você tem ali crianças de 4 a 12 anos, dessas 280, 100 crianças de 4... Deputado, isso é fake news. Isso saiu na Globo, então você processa ela, então, por gentileza. Eu não, mas eu espero que o senhor agora faça uma CPI de combate às fake news, por favor. Tá, isso saiu na Globo. É só pegar o seu celular. Tá bom, Elaine. Não está na legislação, não pode. Eu vou continuar aqui, então. Ela, infelizmente, não teve acesso às informações. Se vocês quiserem, não, por favor, a produção aí, é só jogar aí, produção. Se vocês conseguirem fazer isso, é só jogar. Houve lá na USP a mudança ali. A história não é essa história. Essa história, deputado. Ali, não foi isso. Isso não é a Globo. Escuta, não, a Globo a Globo não disse isso. Você quer explicar sobre a USP? Tá bom, eu vou continuar aqui então e eu finalizo para poder a gente continuar. Nicolas, você termina e aí o Pavinato faz esse contraponto. Perfeito. Como é que o senhor foi parar aos 49 minutos do segundo tempo, não é? Faltando 19 dias para a eleição? Como é que o senhor foi parar no PTB e depois candidato? Como é que o senhor chegou lá? Eu já estava no PTB. Já estava? Já. Eu me filiei ao PTB em 2019, no final de 2019, quando o presidente Roberto Jefferson, na época, ele esteve aqui em Salvador, foi na Ilha de Maré me visitar, passou um dia comigo, depois fez uma segunda visita e me fez um convite, não para ser candidato a nada, mas me fez um convite para ajudá-lo na organização interna do partido. Ele queria que o partido passasse por uma transformação interna e que eu ajudasse a reescrever o estatuto e ajudasse a melhorar a prática cristã daqueles que eram os candidatos mais jovens, da juventude do partido. Então eu comecei a fazer um trabalho de evangelização dentro do partido. O meu papel era catequizar os políticos dentro do PTB. Difícil, hein? É difícil. Catequizou Roberto Jefferson? Roberto Jefferson já estava nesse processo de... E o que foi que deu nele? Sobre o quê? Sobre o quê? Ele pegou uma arma, atirou em policial. Ah, tá, isso aí. Você não esqueceu disso aí? O senhor quer que eu esqueça? O senhor quer que eu esqueça? Mandou bala na polícia. O senhor não conseguiu catequizar. Calma, Eduardo, calma. Vocês estão em primeirão. Isso só em 13 dias. 17 milhão, olha aí, ô gadaiada, vocês são os campeão, pois na classe de otário vocês estão em primeirão. Isso só em 13 dias, chega até a arrepiar, mesmo estando inelegível, nós vamos sempre apoiar, a vida de patriotário não para de piorar. E aquele Mauro Cid não para de se lascar, em um ano movimentou um dinheiro de lascar 3 milhões e 200, como que vai explicar? A turma de Bolsonaro não tem mais vergonha não, 4 anos de mamata, desviando de montão, e se
for dinheiro vivo, eles são os campeão. Falou em dinheiro vivo, eu já posso afirmar, Bolsonaro sabe bem como faz para mocar. Vagabundo maloqueiro na cadeia vai morar. Tá morrendo de inveja do Pix, pô capitão. Gastei todo meu dinheiro, as reservas meu irmão. Bolsonaro sim precisa, coitadinho, judiação. O tal do patriotário não tem como conversar. Se for pra doar dinheiro, faça a quem precisar. Ele tá dando risada dos tontos que foi ajudar. Tomara que o Bolsonaro volte logo a passear, pra andar de jet ski e hotel no Guarujá. Torre todo o dinheiro para todos se alegrar. Ele tá dando risada desse povo sem noção. Esse jabuti chifrudo vai cair na prisão. Enganou a gadaiada, inelegível ladrão. O canela de palmito tá perto de se lascar. A Micheque já mandou ele dormir no sofá. Mesmo com o bolso cheio ele não para de chorar. Ele sabe o seu destino, vai entrar no camburão. Não vai ter mais o pãozinho, leite condensado não. Só meia dúzia de preso pra alisar o capetão. Não fale assim do mito, rapaz. Vou fazer mais um pix pra ele hoje. Vai te lascar, patriotário, filho da pé.